E aí pessoal, sejam bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje vamos fazer uma viagem no tempo direto para o Brasil Império e descobrir as curiosidades da vida de Dom Pedro II, o último imperador do nosso Brasilzão. Preparem o cafezinho e o pão de queijo, porque a gente vai desvendar um monte de histórias curiosas e informações que você não encontra nos livros de história. Dom Pedro II, figuraça do século XIX, governou o Brasil por quase meio século. Tempo de sobra para muitas mudanças e perrengues, né? Mas por trás daquela pose de imperador, existia um cara cheio de paixões e dilemas, igualzinho a gente. Sabiam que Dom Pedro II era um nerd de carteirinha, apaixonado por ciência e tecnologia? Pois é, e não para por aí não. Apesar de ser imperador, era gente boa e pé no chão. Ao longo desse vídeo, vamos desvendar esses e outros babados da vida de Dom Pedro II, mostrando um lado que poucos conhecem desse personagem tão importante para a nossa história. Então fica ligado até o final e descobre como esse cara moldou o Brasil e se tornou uma figura tão marcante para o nosso país. Fala sério, galera! Quem diria que lá no século XIX, um imperador seria um nerdão apaixonado por ciência e tecnologia, hein? Pois é, Dom Pedro II era dessas. Era fascinado por essas coisas, algo raro para um rei daquela época. Imaginem só, enquanto a galera da realeza mundial ainda torcia o nariz para as novidades tecnológicas, Dom Pedro II estava lá, de braços abertos para o futuro. E a prova de que ele era apaixonado por tecnologia era o seu fascínio pela fotografia, que na época era a última moda. Ele foi um dos primeiros líderes do mundo a apoiar essa invenção revolucionária. E não pensem que ele ficava só olhando não. Dom Pedro II também se aventurava atrás das câmeras. E ele não escolheu qualquer Zé Mané para tirar suas fotos não. Dom Pedro II foi fotografado pelo próprio Louis Daguerre, o inventor do daguerreótipo. Que moral, hein? O imperador do Brasil sendo clicado pelo inventor da fotografia. Isso que é ser antenado. Mas a paixão de Dom Pedro II ia muito além de fotos e flashes. Ele era um nerd completo. O cara era fascinado por ciência e tecnologia em tudo quanto é canto. Adorava ler sobre as novas descobertas, trocar ideias com cientistas e inventores. Falando em trocar ideias, vocês sabiam que Dom Pedro II era brother de vários cientistas importantes da época? O cara era tipo um influencer da ciência, só que na vida real. Ele trocava cartas com mentes brilhantes como Louis Pasteur e Alexander Graham Bell. E por falar em Graham Bell, a relação de Dom Pedro II com o telefone vai muito além de uma simples amizade. E aí, galera? Se você pensa que a vida de um imperador é só luxo, ostentação e mordomia, precisa conhecer a história de Dom Pedro II. Esse cara era diferente. Ele era conhecido por ser simples e humilde, bem diferente da imagem de um rei, né? Dom Pedro II era, digamos assim, um imperador gente como a gente. Ele não era de ficar esbanjando poder ou riqueza. Muito pelo contrário, ele preferia levar uma vida discreta, sem ostentação. Nada de coroas brilhando, carruagens de ouro ou banquetes cheios de firula. Dom Pedro II era a prova de que a simplicidade também pode ser coisa de gente importante. Enquanto muitos reis da época se vestiam com roupas de luxo e joias caras, Dom Pedro II preferia roupas discretas e elegantes. Ele não precisava de roupas espalhafatosas para impor respeito ou mostrar poder. Sua postura, seu olhar sereno e sua inteligência já eram mais do que suficientes para mostrar quem mandava. E aí, pessoal? Por trás da figura pública de Dom Pedro II, existia um homem com suas alegrias, tristezas e, claro, aquele drama familiar que todo mundo conhece, né? A relação de Dom Pedro II com sua família era uma mistura de amor, dever e uns conflitos básicos, bem coisa de família, não é mesmo? Apesar de ser um cara dedicado ao Brasil e ao seu povo, Dom Pedro II também tinha seus perrengues na vida pessoal, principalmente quando o assunto era família. Sua relação com a esposa, Teresa Cristina, era daquelas de altos e baixos. Teresa Cristina, uma princesa italiana super discreta, era o oposto de Dom Pedro II em vários aspectos. Enquanto ele era apaixonado por ciência, cultura e política, ela era mais caseira e religiosa. Apesar das diferenças, eles mantiveram um casamento de aparências, unidos pelo dever e respeito.
A distância entre seus mundos também rolava na relação com suas filhas, Isabel e Leopoldina. Dom Pedro II, sempre ocupado com seus estudos, política e compromissos reais, acabou se distanciando das filhas, dedicando pouco tempo à família. Isabel, a filha mais velha e herdeira do trono, era uma mulher de fibra. Ela se tornou um braço direito do pai nos últimos anos de reinado, mas também enfrentou resistência por ser mulher e defender ideias à frente do seu tempo, como o fim da escravidão. E aí, pessoal, chegamos a um dos momentos mais tristes da história do Brasil, a queda do Império e o exílio de Dom Pedro II. Imaginem só, depois de 49 anos de reinado, Dom Pedro II, um cara que dedicou a vida ao Brasil, foi tirado do poder por um golpe militar e obrigado a ir embora, longe de tudo que amava. Que situação! Em 1889, o Brasil estava passando por grandes mudanças. As ideias republicanas estavam bombando, e a galera já não via a monarquia com os mesmos olhos. A abolição da escravidão, um dos atos mais importantes do reinado de Dom Pedro II, acabou desagradando a elite rural, que dependia do trabalho escravo. Nessa maré de instabilidade política, um grupo de militares, influenciados pelas ideias positivistas e republicanas, organizou um golpe militar que tirou Dom Pedro II do poder e deu início à República no Brasil. Era o fim de uma era, o fim do Império e o começo de um novo capítulo na história do Brasil. E como Dom Pedro II reagiu a tudo isso? Com a mesma classe e serenidade de sempre. Ele não quis saber de briga. Não queria que o Brasil entrasse em uma guerra civil. Dom Pedro II, sempre pensando no bem do seu povo, abdicou do trono e aceitou o exílio, partindo para a Europa com sua família. Imaginem a tristeza de um homem que dedicou a vida ao Brasil, que sempre lutou pelo progresso e pela união do país, ter que deixar sua terra natal. Dom Pedro II, já com a saúde fragilizada e o coração pesado, embarcou em um navio rumo ao desconhecido, deixando para trás o Brasil que ele tanto amava. Fala, pessoal! Apesar da tristeza da queda do Império e do exílio, o legado de Dom Pedro II atravessou o tempo e deixou uma marca profunda na história do Brasil. Dom Pedro II não foi só um governante, mas um verdadeiro padrinho das artes, da cultura e da ciência. Um visionário que sonhava com um Brasil moderno e próspero. Dom Pedro II sabia que o desenvolvimento de um país ia além do dinheiro. Era preciso investir na cultura e na inteligência do seu povo. Por isso, ele meteu a mão na massa e investiu pesado em educação, cultura e ciência, deixando um legado que até hoje inspira e move o Brasil. Uma das maiores paixões de Dom Pedro II era a educação. Ele acreditava que o conhecimento era a chave para o progresso social e individual. Por isso, durante seu reinado, várias escolas, bibliotecas e universidades foram fundadas, abrindo as portas da educação e formando gerações de brasileiros. Dom Pedro II também era apaixonado pela história e pela cultura brasileira. Ele foi um dos fundadores do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, lugar que até hoje trabalha para preservar e divulgar a história do nosso país. Além disso, ele incentivou a criação de museus, bibliotecas e outras instituições culturais, enriquecendo a cultura do Brasil. Dom Pedro II, um imperador à frente do seu tempo, um cara que mesmo vivendo em um mundo de privilégios, nunca se esqueceu do seu povo. Ele dedicou a vida ao Brasil, buscando construir um país mais justo, educado e próspero. Sua história, cheia de curiosidades e lições, mostra que a grandeza não está na ostentação ou no autoritarismo, mas na simplicidade, na busca pelo conhecimento e no amor ao próximo. Dom Pedro II, o imperador que amava o Brasil, deixou um legado que atravessa gerações e nos inspira a construir um futuro melhor para todos. Se você curtiu essa viagem no tempo e quer saber mais sobre a história do Brasil, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nenhum vídeo. E não esquece de compartilhar esse vídeo com a galera que também curte história. A gente se vê na próxima aventura histórica.